Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho da estação mogiana e sobre o café também aqui da nossa região. Vai ter também alguns vídeos pequenos explicando sobre o café e sobre o trem. Tudo começou em 1872, quando a Companhia Mogiana foi criada em Campinas para transportar a riqueza da época, o café. Os trilhos avançaram pelo interior, avançando as cidades Jaguariúna, Pedreira, Amparo, Mojimirim e Ribeirão Preto. Com isso, Jaguariúna cresceu rapidamente. Os trens transportavam passageiros, mercadorias, trabalhadores, sonho ligando as fazendas, cidades e famílias. Durante décadas, a ferrovia foi a principal função da economia regional. O apito das locomotivas fazia parte do dia a dia da população. Com o avanço das rodovias, o transporte ferroviário perdeu força, porém a história não ficou esquecida, graças ao trabalho da preservação das rodovias. E foi assim que nasceu o passeio turístico. Mais do que um simples passeio, o passeio representa a cultura. Lembrando também, pessoal, que nós fizemos esse passeio de Maria Fumaça. É um passeio muito legal, recomendo para que vocês façam também. Tem um vídeo no nosso canal falando sobre esse passeio. E ali o pessoal passa durante toda essa trajetória do trem pelas fazendas onde cultivava café. Então é muito legal o passeio, pessoal. Recomendo para que vocês vão lá e conheçam. E Jaguariúna também foi reconhecida pelo Congresso Nacional como Capital Country do Brasil.
Estação de Pedreira, por volta de 1910. Pedreira guarda muitos símbolos da sua história, mas poucos atravessaram o tempo com tanta força quanto a antiga estação ferroviária. Antes mesmo da cidade se tornar município, antes do movimento das ruas, do comércio e das avenidas, a estação já estava ali, ajudando a abrir caminho para o futuro. O ramal de Amparo foi o primeiro ramal construído pela Companhia Mogiana. Inaugurado em novembro de 1875, ele ligava Jaguari, atual Jaguariúna, até Amparo. E foi nesse caminho que nasceu a Estação de Pedreira. A estação foi aberta em 1875, construída no quilômetro 11 do ramal, em terras do capitão José Pedro de Godói Moreira, que cedeu a área gratuitamente. Naquele tempo, Pedreira ainda não era a cidade que conhecemos hoje. Era uma região de fazendas, caminhos de terra, plantações e pequenas construções espalhadas pelo vale. Com a chegada dos trilhos, veio também o movimento. O trem trazia pessoas, mercadorias, notícias, encomendas, cartas e oportunidades. A estação virou ponto de encontro, ponto de partida e ponto de chegada. Ao redor dela, a vida começou a ganhar outro ritmo. A cidade de Pedreira surgiria nos anos 1880. O município viria pouco depois, em 1896. Ou seja, a estação não apenas fez parte da história da cidade, ela ajudou a preparar o caminho para o nascimento de Pedreira. Durante décadas, o apito do trem marcou a rotina do povo. Quem morava perto sabia a hora pela passagem da composição. Quem esperava encomenda, carta ou visita, olhava para os trilhos com expectativa. A estação era mais que um prédio. Era a ligação de Pedreira com a região, com o comércio e com o mundo lá fora. Em 1890, a Companhia Mogiana prolongou o ramal até Monte Alegre. Havia também o projeto de um ramal saindo de Pedreira em direção ao bairro de Areia Branca, no então município de Amparo, mas esse trecho nunca saiu do papel. Com o tempo, a estação passou por mudanças. Em meados de 1916, a Mogiana anunciou uma reconstrução da estação local. Há indícios de que o prédio atual tenha surgido da união da estação de passageiros com o armazém, formando uma construção maior, mais longa, parecida com a estrutura que ainda permanece de pé. O trem passou por ali por quase um século, mas, como aconteceu em tantas cidades brasileiras, os trilhos perderam espaço. Em 1965, o tráfego entre Amparo e Monte Alegre foi encerrado. 2 anos depois, em 3 de janeiro de 1967, a estação de Pedreira foi fechada junto com o trecho Jaguariúna a Amparo. Pouco tempo depois, os trilhos foram retirados. O silêncio tomou o lugar do apito. Onde antes havia passageiros, cargas e ferroviários, passou a existir a lembrança. O prédio ficou, resistiu ao tempo, às mudanças da cidade e ao crescimento do trânsito ao seu redor. Hoje, a antiga estação permanece no coração de Pedreira, ilhada entre avenidas, carros, comércios e o movimento diário da cidade. Quem passa apressado talvez não perceba, mas aquele prédio guarda uma parte profunda da nossa história. Ali passaram trabalhadores, famílias, comerciantes, viajantes e moradores que ajudaram a construir a identidade pedreirense. A estação de Pedreira não é apenas uma construção antiga. É uma testemunha de quando a cidade ainda começava a se formar. É memória viva de uma época em que o trem era progresso, encontro, esperança e ligação entre lugares e pessoas. Preservar essa história é preservar a própria alma da cidade. Porque uma cidade que esquece seus trilhos, suas estações e seus caminhos antigos, também corre o risco de esquecer de onde veio. E Pedreira veio daqui,
dos trilhos, das fazendas, da Mogiana. Pedreira é a cidade que cresceu ao lado dos trilhos da Companhia Mogiana. A chegada, pessoal, da ferrovia trouxe desenvolvimento, facilitando o transporte do café, mercadorias, passageiros por toda a região do Circuito das Águas, pessoal. Seguindo pelos trilhos, pessoal, chegamos na cidade de Amparo, uma das cidades mais importantes durante o ciclo do café. A estação ferroviária tornou-se um centro de movimentação da economia de Amparo, ajudando no crescimento e no comércio das fazendas e da região ali, pessoal, local. Continuando a viagem, chegamos em Serra Negra, pessoal. Com a ferrovia, a cidade passou a receber cada vez mais visitantes, atraindo pelo clima das montanhas e pelas famosas águas minerais, fortalecendo sua vocação turística, pessoal. Fundada em 1872, a Companhia Mogiana foi uma das mais importantes ferrovias. Seus trens ligavam as cidades, transportavam riquezas e impulsionavam, pessoal, o desenvolvimento do interior paulista. E com o avanço, pessoal, das rodovias, os trens foram perdendo o espaço e muitas linhas foram desativadas, mas a história da Mogiana continua viva nas antigas estações, nos trilhos preservados e na famosa, pessoal, que nós vimos ali em Jaguariúna, a Maria Fumaça, que ainda encanta visitantes e mantém viva a memória da ferrovia na toda a região aqui do Circuito das Águas Paulista, pessoal. Muito legal, né? Mais do que transportar pessoas e mercadorias, e ferrovia, a Mogiana ajudou a construir, pessoal, a história de Pedreira, Amparo, Serra Negra e de todo o Circuito das Águas Paulista, deixando um legado que atravessa gerações, pessoal. Meus amigos, eu quero convidar você para vir conhecer a cidade linda de Pedreira. E mais um registro aqui importante aqui, pessoal. A estação da Companhia Mogiana, ela é um patrimônio histórico e ela é preservada até hoje. E os pedreirenses cultivam a memória da ferrovia aqui da linda cidade de Pedreira, onde o passado encontra o presente. A história antiga da estação Mogiana continua viva aqui na cidade de Pedreira, pessoal, e vivíssima, viu? É um marco histórico da cidade de Pedreira, a antiga estação Mogiana, símbolo de progresso, memória e patrimônio, pessoal. Aonde você anda aqui na cidade, tem casarões históricos, igrejas históricas. Aqui mesmo, um pouquinho para cima aqui, tem uma igreja bem antiga, não deu para a gente subir lá filmar, mas quando você vir para cá, você vai ver isso aí. E é elegante, pessoal, é simples e preserva a história da cidade de Pedreira e sempre mantendo viva a identidade de um povo, a antiga estação Mogiana aqui de Pedreira, pessoal. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E aqui, pessoal, é uma das cafetarias mais chiques aqui e legais da cidade de Pedreira. Eu vou me arriscar a falar o nome dela, não vou me arriscar, né? É um nome difícil, né? É um nome meio italiano, sei lá. E ali do lado dela, pessoal, tem a história também do casarão. Esse casarão tem história, hein? Aí conta, pessoal, é uma história aí. Ali tem um quartinho que você desce pelaquela porta lá, atravessa por baixo da pista e vai cair lá no Rio Jaguari. Tinha uma porta lá no Rio Jaguari e lá tinha um barco que, segundo diz a lenda aí, esse governante aqui da cidade, o senhor coronel, né? Ele tinha um refúgio, se caso estourasse uma guerra ali, alguma coisa, eles tinham como escapar com a família dele, com aquele barquinho ali que ficava ali embaixo. Legal, né, pessoal? E aqui é um museu também do
os pracinhas, pessoal. Tem roupa, tem armas. E aqui é o Museu da Porcelana da cidade de Pedreira. Então, pessoal, Pedreira é muito chique. E aqui também, pessoal, é o Café da Santa, um café italiano, onde o pessoal se reúne aqui para dialogar, tirar ideias e viagens, pessoal. Então venha conhecer, vai dar lá na beira do rio. Nós fomos aí na segunda-feira, estava fechado, pessoal, mas é um lugar muito lindo. Eu falo para você, é um segundo café da entrada da cidade que vocês têm que conhecer quando vir para Pedreira. Não deixa de vir, viu, pessoal? Vem no Café da Santa e aquele outro café que eu falei ali anteriormente. São os dois cafés topzera, que tem fotos, tem quadros, tem história. Mas infelizmente esses dois cafés hoje, como é segunda-feira, eles descansam, né? Porque eles trabalham sábado e domingo. Então, pessoal, deixa seu like, compartilha, se inscreve no nosso canal. É isso aí, pessoal. No final do vídeo eu vou deixar com vocês aqui com 2 vídeos a mais para vocês estar assistindo, viu? Valeu, tchau, tchau.